Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Leia isso daqui junto comigo, versículo 11. Venho sem demora, bem alto. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga glória a Deus. Feche seus olhos antes de se assentar. Querido Espírito Santo, que a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração estejam cativos à tua voz e às tuas revelações. Que nessa noite nós venhamos mergulhar em águas profundas e termos acesso às revelações, Pai, que só o Senhor pode gerar em nossas vidas, e só elas têm poder de transformar a nossa história. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se aceite com muito carinho. Em cada uma das 7 igrejas da Ásia, nós temos o Senhor chamando a atenção de cada uma delas, ou elogiando algo nelas de forma parcial ou integral. Mas a igreja de Filadélfia, ela tem algo interessante, porque o Senhor começa a falar a ela a respeito da força que ela tinha. Mesmo não sendo uma força como as demais, mas ela não abriu mão daquilo que era o propósito e daquilo que de verdade ela desejava continuar em prática segundo o ensino de Cristo. Quando nós olhamos para essa igreja, nós percebemos que o Senhor olha dizendo: eu conheço as tuas obras. E conhecer as obras é algo que vai além daquilo que nós praticamos, porque as obras, isso é uma dificuldade que nós temos de entender o que é a obra de Deus. E nós pensamos que a obra de Deus é simplesmente você pregar o evangelho, cantar, adorar, ganhar almas, isso, e fazer o bem. Mas a obra de Deus vai além do que isso. E às vezes o fato de uma pessoa ganhar uma alma não significa que ela está fazendo a obra de Deus, porque há pessoas que ganham almas e Jesus repreende aqueles que ele diz que eles eram aqueles que ganhavam prosélitos, e eles faziam esses homens piores do que eles. Ou seja, ganhar uma alma sem que ela esteja alicerçada na obra é um problema. Afinal de contas, o que é a obra de Deus? O Senhor Jesus disse: eu faço a obra do meu Pai enquanto há tempo, enquanto é dia. Então a obra de Deus é você entender que todas as vezes que você está gerando dentro da vida de uma pessoa quem Jesus é, você está fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus é mostrar a Jesus para as pessoas,
é inserir Jesus nas pessoas, é trazer a realidade de Cristo às pessoas. Agora, quando nós estamos em um ambiente onde não existe Jesus, onde Ele não é o centro, onde Ele não é a palavra, onde Ele não é o Logos, onde Ele não é a verdade, não é a obra de Deus. E muitas das vezes nós temos lugares que não estão vivendo com a obra de Deus, estão vivendo sem a obra de Deus. E nós precisamos entender a carta à igreja de Filadélfia é: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Se há uma obra, e essa obra está sendo feita, é uma porta que ninguém fecha. Às vezes nós temos preocupações com a porta do templo. Afinal de contas, será que a porta do templo consegue estar alicerçada para não fechar? Mas se Deus é a obra nesse lugar, ela não fecha. É o que o Senhor está dizendo: eu abro uma porta, a qual ninguém pode fechar. Aí ele continua: que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Guardar a palavra de Deus, não negar o nome dele, fazer a obra, realizar a obra, colocar a mão na massa e não deixar com que isso seja algo arrancado de você por causa das necessidades. Agora, entendendo isso, eu preciso compartilhar algo com você. O maior inimigo da obra de Deus é o ensino. Todas as vezes que nós ensinamos algo fora de Jesus, nós começamos a nos tornarmos inimigos da obra. E ser inimigo da obra, além disso, é a prática que nós temos daquilo que está dentro da igreja. Ou seja, quando nós olharmos para a igreja, nós precisamos entender: nós temos uma igreja verdadeira, que ela está alicerçada dentro da nossa casa, e de lá ela se expande para esse lugar. Aqui é uma extensão da sua igreja, é uma extensão da sua casa, é uma extensão daquilo que você vive, é uma extensão daquilo que você carrega, é uma extensão daquilo que você de verdade busca em Deus. A obra de Deus é a extensão da igreja que você já deve estar inserido nela. Você e sua esposa estão formando uma igreja, porque onde tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. A eclesia de Cristo é a reunião de pessoas. A obra é a eclesia, é a união, é as pessoas que de verdade vivem um só propósito. Agora, quando que o pecado se torna algo tão difícil nessa obra? Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós temos dificuldade de reconhecer aonde é que dentro de uma igreja, dentro de si, dentro de pessoas, existe a falta de unidade em linguagem. Ali existem alguns espíritos que são alimentados, porque a Bíblia diz que o bem que eu sei que eu tenho que fazer e não faço é pecado. Geralmente nós olhamos para pecado e pensamos: pecado é matar, pecado é adulterar, não que não seja, pecado é a fornicação, são os vícios, o pecado é isso, pecado. Mas se você sabe que tem que fazer algo e não faz, também é pecado. Existe uma frase muito interessante que ela diz que o olhar uma vez, ele é até algo que você pode fazer de forma não intencional, mas uma segunda vez você tem consciência. O pecado funciona assim. O fato de você falar algo e se arrepender pode ter sido algo sem intenção, mas o fato de você continuar na prática disso determina que você reconhece a sua prática e não busca mudança. Isso serve para olhar, serve para falar, serve para ouvir, serve para tudo ao nosso redor. Só que essa força que muitas das vezes é pouca em nós, mas que nos faz prevalecer a palavra do Senhor e não negar o nome dele, agrada a Deus. Você já ouviu de pessoas que você evangeliza e a primeira coisa que você ouve dessa pessoa é: eu não tenho forças, ou quando eu for transformado, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, eu vou para Jesus. Você não precisa de Jesus, porque se eu posso mudar a mim mesmo, por que eu preciso de um Deus que gera mudança, que causa mudança, que transforma? Então, o evangelho, a pregação do evangelho é para gerar dentro de nós transformação, mesmo sem força alguma. Você pode não ter força, você pode já não conseguir mais andar, você pode já não conseguir mais lidar com as circunstâncias, com aquilo que acontece ao seu redor, mas se você perseverar,
enfiar naquilo que Deus te chamou, prepara, porque tem uma porta aberta diante de você e ninguém vai fechá-la, ninguém conseguirá fechá-la. Agora o pecado, ele precisa ser extinguido da nossa vida. Nós precisamos enviar para longe aquilo que nos afasta do que Deus tem para nós. Existem pecados, queridos, que eles alimentam diretamente tronos. Você tem tronos que eles são específicos para paralisar, destruir casamentos, vidas, vida financeira, família, tudo que você olha hoje, em meio a uma destruição, tenha certeza, existem tronos responsáveis por isso. Você tem um trono de Jezabel, você tem um trono de Lilith, você tem um trono de Leviatã, você tem vários tronos que eles são alimentados por causa do pecado. Quando você vai lá para Gênesis, a Bíblia diz que Satanás ele estava revestido em uma figura de serpente. Mas quando você vai para Gênesis, para Apocalipse, capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer: Satanás, a antiga serpente. Ou seja, o que fez Satanás de uma serpente hoje se transformar em um dragão em Apocalipse? O pecado do homem. O nosso pecado, as práticas conscientes dão força para o diabo, na casa, na empresa, na família, no corpo físico. Quantos de nós vivemos debaixo de enfermidades físicas geradas simplesmente pela falta de perdão, ou seja, pela prática do pecado? E isso começa a gerar o crescimento que muitas das vezes nós não entendemos o porquê que está nesse nível. Agora, tronos, eles são alimentados pelo pecado. E como quebrar isso? É você começar a olhar para si mesmo e reconhecer: você tem pouca força, mas tem um segundo ponto: você tem negado a palavra, você tem negado aquilo que o Senhor confiou sobre você, você tem negado aquilo que Ele confiou sobre a tua vida. O nome de Cristo tem sido negado através de mim e de você. Nós não precisamos ter muita força, nós precisamos apenas nos manter fiel naquele que nos chamou. Porque aonde não há fidelidade, existe... Nunca esqueça disso. Aonde não há fidelidade, existe alianças. E essa fidelidade, que muitas das vezes falta em nós, ela vai gerando alianças que vão contaminando. Só que aonde é que está o problema da aliança? É que a aliança, ela tem o poder de gerar. Preste muita atenção. Imagine um empresário. Ele tem uma aliança com o seu sócio. Só que de repente ele faz uma aliança com uma outra pessoa e o seu sócio não está sabendo. Agora existe 3 alianças. Depois ele faz uma aliança com outra pessoa, faz um acordo, um contrato. Agora existe 4 alianças. Por mais que aquele primeiro homem, o sócio, não esteja compactuando com aquilo, mas ele está junto na aliança. Isso funciona para o casamento, isso funciona para o ministério, isso funciona para a família, isso funciona para a vida financeira. Dentro de uma aliança com o Senhor, não pode haver nada que venha contaminar. O pecado, ele tem esse poder de contaminar. O pecado, ele tem o poder de gerar ligações de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E nós precisamos olhar e entender se há uma necessidade de guardar algo. É o nome do Senhor, a palavra dele, é ser fiel a Ele, porque afinal de contas, Ele tem guardado você. Versículo 9: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mantém. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O amor de Cristo por nós, por mais que muitas das vezes nós pensamos, o Senhor ama a todos, isso é uma verdade, mas Ele não compactua com tudo que fazemos. Só que o problema do pacto que temos, seja com o pecado, seja com demônios, seja com pessoas, seja com o que for, Ele tem o poder de nos afastar dos planos e do propósito de Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, e talvez para muitas pessoas é mais um ano, e nunca será. Todo ano que vira de um para o outro, ele vai trazer
as suas próprias colheitas. Nunca esqueça disso. O que você plantou em 2024? 2025 tem colheita de 2024. 2026 tem colheita de 2024. 2027 tem colheita de 2024. 2028, todos os anos eles vão ter que dar continuidade a colheitas, até que a plantação mude. O que nós plantamos em 2024, nós temos colhido em 2024, mas também colheremos em 2025. Nós temos que começar a olhar e entender uma coisa: há uma necessidade de plantações essas que estão alicerçadas naquele que nos chamou, porque senão, quando nós viramos o ano, nós vamos virar o ano não entendendo algo, mudou o ciclo, e dentro desse ciclo não há mudança de vida, se não há mudança de plantação.